E para a briga de hoje, eu trago uma comparação entre dois intermediários da Xiaomi. De um lado, o Redmi Note 10, com um lançamento recente, trazendo a responsabilidade de continuar a boa linha de celulares da Redmi Note. E do outro lado temos o Redmi Note 9S. É um celular com ótimo desempenho e um bom custo-benefício no mercado. Será que o Note 10 vai ter um desempenho melhor do que o Note 9S em jogos? Então vamos começar pelas dimensões. As dimensões do Redmi Note 10 têm 16,05 cm de altura, 7,45 cm de largura, 0,83 cm de espessura e pesa 178 gramas. E para o Note 9S tem 16,57 cm de altura, 7,66 cm de largura e 0,88 cm de espessura, pesando 209 gramas. A versão do sistema operacional de ambos trazem o Android 11 MIUI 12. Já entrando na parte de hardware, o processador do Redmi Note 10 é um octa-core com 2 núcleos, com 2.2 GHz Kirin 460 Gold e 6 núcleos com 1.7 GHz Kirin 460 Silver. O Note 9S é um processador também octa-core com 2 núcleos com 2.3 GHz Kirin 465 Gold e 6 núcleos com 1.8 GHz Kirin 465 Silver. O chipset do Note 10 é o Snapdragon 678, já o Note 9S é o Snapdragon 720G. Em análise de chipset, o Snapdragon 720 ele mostrou especificações melhores em desempenho no processador, em eficiência no consumo de bateria, em desempenho em jogos e também tem um transitor menor do tamanho de 8 nanômetros contra 11 do Note 10. A pontuação do AnTuTu foi melhor. E o Snapdragon 678 ele é mais recente, por isso em alguns jogos ele ainda vai faltar uma otimização, como Fortnite e um Genshin Impact, que vamos ver mais daqui a pouco. Então espera-se que também ele seja otimizado no futuro. Para auxiliar no processamento, o Note 10 contém uma GPU Adreno 612, enquanto que o Redmi Note 9S traz o Adreno 618. Em GPU, ambos contam com DirectX 12, um OpenGL 3.2, um OpenCL 2, um Direct 3D 12, o Vulkan 1, mas o Adreno 618 do Note 9S ele é superior ao 612, ele tem uma velocidade maior do clock da GPU, tem capacidade mais altas do clock. Já na parte de memória RAM, ambos trazem uma memória do tipo LPDDR4. O Note 10 pode ter 4 GB ou 6 GB de memória RAM, como também o Note 9S podendo ter 4 GB ou 6 GB de memória RAM. A memória interna deles também são iguais, tanto o Note 10 quanto o Note 9S pode ter 64 GB ou 128 GB de memória interna. No microSD de memória externa também são iguais, podendo ter até 512 GB de memória externa. Já indo para a parte de display de tela, o Note 10 apresenta uma tela de 6.43 polegadas e para o Note 9S contém uma tela de 6.67 polegadas. A resolução de tela do Redmi Note 10 é o Full HD Plus em 1080 pixels com uma taxa de atualização de 60 Hz. Para o Note 9S também tem uma tela em Full HD Plus 1080 pixels e tem uma tela em HDR10. É uma qualidade de tela com bom brilho, com uma profundidade de cor e boa nitidez nas imagens. E já em densidade de pixels, o Note 10 tem 409 pixels por polegada, enquanto que o Note 9S tem 395 pixels por polegada. E o tipo de tela do Note 10 é uma Super AMOLED com 450 nits, e o Redmi Note 9S traz uma IPS LCD com também 450 nits. Entrando na parte de câmera, o Redmi Note 10 apresenta 4 câmeras na parte traseira do celular, sendo uma principal com 48 megapixels, com uma abertura focal de 1.8, melhor do que a do Note 9S. Isso mostra que ele permite fotos com uma exposição melhor à luz. Ele tem também uma Ultra Wide, que é uma câmera para imagem mais ampla, mais aberta, com 8 megapixels, com uma abertura de 2.2, uma macro para imagens mais próximas, com uma abertura de 2.4, e o sensor de profundidade com 2 megapixels e uma abertura focal de 2.4. Por outro lado,
o Redmi Note 10 também conta com uma câmera principal de 48 megapixels e uma abertura focal de 2, uma ultra-wide com 8 megapixels e uma abertura focal também de 2.2, uma macro com 5 megapixels e uma abertura focal de 2.4, e um sensor de profundidade com 2 megapixels e uma abertura de 2.4. Aqui já pode ver que a câmera deles são bem próximas, tendo algumas diferenças, como a macro do Note 9S com 5 megapixels e a abertura focal do Note 10 sendo um pouco melhor com 1.8. Sobre o tamanho do sensor, eles também são iguais, tendo 1,5 de polegada, e ambas as câmeras contam com inteligência artificial em suas fotos. A resolução de foto deles são de 8000 por 6000 pixels, e já na parte de câmera frontal, o Redmi Note 10 tem 13 megapixels, enquanto que o Note S contém uma frontal com 16 megapixels. Aqui já o sensor deles e a abertura focal também são iguais, então empatam. Indo para a parte de gravação de vídeo, o Redmi Note 10 ele consegue gravar em 4K 2160 pixels, como também o Redmi Note 9S gravando em 4K, e ambas as gravações deles podem ser feitas a 30 fps. Já na frontal, o Redmi Note 10 grava em Full HD a 30 fps, como também o Note 9S gravando em Full HD a 30 fps. A bateria do Redmi 10 conta com 5000 mAh e uma potência no carregador de 33 watts. E para o Redmi Note 9S tem 5020 mAh e um carregador com potência de 18 watts. Tanto o Redmi Note 10 quanto o Note 9S conta com sensor de impressão digital. E além disso, outro sensor que eles têm é o infravermelho. E o tipo de proteção de tela do Redmi Note 10 é o Gorilla Glass 3, enquanto que o Note S traz o Gorilla Glass 5. Entrando na parte de jogos, aqui a gente vai poder perceber que o Note 10 ainda não foi totalmente otimizado em alguns jogos, como o Free Fire, o Fortnite e o Genshin Impact, mas vamos começar pelo Free Fire aqui. O Redmi Note 10 no Free Fire consegue rodar no Ultra a 55 fps, enquanto que o Note 9S consegue rodar no Ultra a 60 fps. No PUBG, o Note 10 consegue rodar no HD a 30 fps, enquanto que o Note S consegue rodar nos gráficos HDR a 30 fps. No Call of Duty, o Redmi Note 10 consegue rodar no muito alto a 50 fps, e para o Note 9S consegue rodar no muito alto a 60 fps. No Fortnite, o Redmi Note 10 consegue rodar no baixo a 18 fps. Aqui você vai ter que reduzir bastante a escala na resolução para tentar bater um pouco mais de FPS, mas ele vai tentar oscilar entre os 30 e 20 FPS, o que não é uma qualidade boa e não é uma experiência boa de se jogar. E para o Redmi Note 9S, ele consegue rodar no médio a 30 FPS. Para o Arena of Valor, o Note 10 consegue rodar nos gráficos abaixo do vida a 58 FPS. E para o Redmi Note 9S também consegue rodar nos gráficos abaixo do vida a 60 fps. No Asphalt 9, o Note 10 consegue rodar no máximo a 30 fps. E para o Note 9S também consegue rodar no máximo a 30 fps. O PES 2020 no Redmi Note 10 consegue rodar no alto a 30 fps. E para o Redmi Note 9S consegue rodar no alto a 60 fps. No Arc, o Note 10 consegue rodar no médio a 25 fps, e para o Note 9S consegue rodar no épico a uns 20 fps. No Genshin Impact, o Note 10 consegue rodar no muito baixo a 30 fps, enquanto que o Redmi Note 9S consegue rodar no médio a 30 fps. E no Black Desert, o Note 10 consegue rodar no alto a uns 27 fps, e já para o Note 9S consegue rodar no alto a 30 fps. E por fim, no League of Legends Wild Rift, o Note 10 consegue rodar no alto a 60 fps, e para o Redmi Note 9S consegue rodar no Ultra a 58 fps. O resultado dessa comparação é que a Xiaomi sempre traz bons celulares, isso eu não posso negar. Então o Note 10 ele é recente, então ele tenta seguir a linha de custo-benefícios da linha Redmi Note. Ambos são bons celulares. Entrando na parte de design, são bonitos, tem uma construção bonita tanto na traseira como na parte frontal, não muda muita coisa o Note 10 para as versões anteriores. A cor do Note 10
no cinza, o ciano e o branco são bem bonitas, como também no Note 9S a cor cinza, branco e azul são bonitas. Já o Note 10 ele é mais leve, sendo um tamanho próximo do Note 9S, então para design o meu voto vai para o Note 10 para ele ser mais leve, mesmo sendo um tamanho próximo do Note 9S. Em desempenho, ambos têm um bom poder de processamento, trazem um sistema operacional de Android 11 MIUI 12. Olhando para os jogos, o Note 9S teve um desempenho superior, conseguindo boa qualidade de gráficas com bom FPS em todos os jogos, não perdeu em praticamente nenhum jogo. Seu Snapdragon é o 720 contra um 678, um Adreno 618 contra um Adreno 612 do Note 9 e 10. Então isso refletiu nos jogos. O Redmi Note 10 ele roda bons jogos, com uma boa configuração gráfica e um FPS na casa dos 30, em alguns jogos até mais. Em alguns jogos ele vai rodar um pouco abaixo disso, eu acho que é uma falta de otimização das desenvolvedoras para os jogos. O seu Snapdragon ele é mais recente, então não foi otimizado ao máximo, como visto no Free Fire, no Fortnite e no Genshin Impact. Já na memória RAM, eles são iguais, ambos podem ter 4 ou 6 GB de memória RAM. O armazenamento deles também são iguais, podendo ter a versão em 64 ou 128 GB. Então dessa forma, na parte de desempenho, meu voto vai para o Note 9S. Já para a câmera, eles foram bem próximos também, tendo algumas diferenças. Ambos trazem uma câmera principal de 48 megapixels, só que o Note 10 tem uma abertura focal melhor, com 1.8 contra 2 do Note 9S, melhorando a exposição à luz. A ultra-wide e o sensor de profundidade são iguais, com a mesma abertura focal. Na macro, o Note 10 tem 2 megapixels contra 5 megapixels do Note 9S. O tamanho de sensor deles também são iguais. A frontal do Note 10 tem 13 megapixels, enquanto que o Note S traz 16 megapixels. E ambos têm o mesmo sensor e uma abertura focal igual. Já na parte de gravação também são iguais, gravando em 4K a 30 fps. E na frontal, gravando em Full HD a 30 fps. Então não tem outra forma, eles são bem parecidos na câmera, então meu voto vai para empate. Já na parte de bateria e tela, a bateria do Note 10 conta com 5.000 mAh e um carregador de 33 watts, contra 5.020 mAh com um carregador de 18 watts. Mesmo tendo a mesma capacidade na bateria, o Note 10 ele consegue carregar mais rápido, isso no dia a dia é uma praticidade e eficiência maior. Lembrando que o processador do Note 9S tem uma eficiência na economia de bateria, então ele demora a descarregar. Já sobre tela, o Redmi Note 10 traz uma tela de 6.43 polegadas contra uma 6.67 e uma resolução deles são em Full HD+. O Redmi Note 10 tem 409 pixels por polegada contra 395 pixels por polegada. O Note 10 tem uma tela Super AMOLED com 60 Hz, enquanto que o Note S tem uma tela IPS LCD e ambas trazem uma tela com 450 nits. Então para a bateria meu voto vai para empate e para a tela meu voto vai para o Note 10. E caso você não tenha nenhum desses perfis, apenas quer um celular mediano, um celular custo-benefício, ambos levam essa. O preço do Note 10 ele estava bem caro no seu lançamento, então ele vem abaixando, o que é bom. Hoje ele está por volta dos 1.400 na sua versão de 4 GB de RAM com 64 de armazenamento e uns 1.800 com a sua versão de 128 GB e 6 de RAM. O Note 9S ele também está próximo desse preço, sendo a sua versão de 64 e 4 GB de RAM nos 1.400, 1.450 e a versão de 128 e 6 GB de RAM está em 1.800 a uns 1.900 na data de gravação desse vídeo. O Note 10 ele é um celular custo-benefício, tem boas especificações, seu preço ele está reduzindo, melhorando ainda mais esse custo-benefício, mas eu acho que ele não deve abaixar tanto assim, então deve ficar por volta desse preço. O Note 9S ele empatou em várias coisas com o Note 10, em desempenho ele foi superior, o seu preço também está um pouco mais elevado, mas ele também traz um desempenho melhor, então isso é normal que o preço reflita nisso. Então se você quer um celular assim mediano, intermediário, com boa câmera, boa tela, boa bateria, um desempenho mediano nos jogos, você pode pegar o Note 10. Se você quiser extrair
Mas nos jogos, se você quiser ter mais desempenho com bem um FPS maior, pode pegar o Note 9S. E você, qual celular você achou melhor? Deixe nos comentários qual você mais gostou. E caso você queira saber mais deles, clique no link na descrição, curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber os vídeos novos toda semana.